Olá, eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo 6, versos 24 e 25. Ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Oh, como são persuasivas as palavras retas. Mas que é o que repreende a vossa repreensão? Meus irmãos, há muitas coisas envolvidas nesse texto, mas eu quero me deter mais especificamente em uma ou duas delas. Jó está respondendo ele está disposto a aprender se for persuadido. Isso é um grande princípio. Você está disposto a aprender se for convencido. Muitas vezes, esse argumento ele assume uma conotação puramente retórica, porque nós não cremos que vamos ser convencidos. Nós não estamos dispostos a isso. Mas aqui nos parece que Jó, de fato, na sua integridade, estaria disposto a mudar, caso ele fosse convencido que tinha cometido determinados pecados que justificassem a sua situação. Outro ponto, que é o que eu quero me deter um pouco mais, é sobre o poder da verdade, quando ele diz na primeira parte do verso 25, ó, como são persuasivas as palavras retas. Meus irmãos, nós vivemos num grande teatro e, às vezes, a verdade ela é fragmentada, separada de suas partes, misturada, se tornando uma grande mentira. E essa mentira, com invólucro de verdade, se esparrama, se vende, se comercializa, e nós perdemos o sentido do que é, de fato, a verdade. E nós começamos a confundir as coisas, nós começamos a transformar a essência em algo apenas aparente. Ou, se quiser de uma forma mais erudita, nós transformamos a essência em acidente. Aquilo que caracteriza algo é substituído por algo que é acessório. E no campo religioso, isso se torna muito evidente quando nós perdemos a essencialidade do Evangelho. O Evangelho é Jesus Cristo. A essência do Evangelho não é simplesmente um ensinamento, é uma pessoa. E aqui vai o ensinamento, que é uma pessoa. Ou seja, todo o Evangelho está centralizado em Cristo. É por causa de Cristo que é o Evangelho. Porque Cristo é o ápice da demonstração da graça de Deus, estando relacionado Jesus Cristo com a obra do Pai e a obra do Espírito Santo. Mas, muitas vezes, nós cremos que isto não é suficiente. Então, nós esvaziamos o poder do Evangelho ou sufocamos, ou pelo menos assim pretendemos fazer, com vários adereços. Então, nós começamos a pensar em conteúdos ou diversos do Evangelho, novos conteúdos para serem colocados ao lado, ou, mais comumente, nós nos ocupamos com formas, com aparência. Então, nós perdemos a dimensão que o Evangelho é o poder de Deus e começamos a confiar em nossas fórmulas mágicas. Algumas coisas bem elaboradas, outras mais ou menos elaboradas e outras ridículas. As pessoas inventam a pregação do Evangelho, alguém surge vestido de palhaço, que coisa magnífica. Outro coloca um anjinho seminu descendo num cabo de aço, que coisa ridícula. Ou o pregador, como uma vez o John MacArthur contava, que descia num cabo de aço para o púlpito. Coisas desse tipo. Ou tornamos o Evangelho em algo místico, de energia, de poderes, de coisas mágicas.
transformamos o Evangelho em algo que se parece com as superstições de religiões, não somente, mas especialmente africanas. Perdemos a dimensão do Evangelho. Aqui, Jó, ele não está falando do Evangelho diretamente, ele está falando no âmbito geral, ele está dizendo que são persuasivas as palavras retas. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, nós observamos que ele objetivava persuadir as pessoas. Em Atos, capítulo 17, nos 4 primeiros versículos, nós vemos Paulo argumentando, demonstrando, persuadindo. Ele queria convencer as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, ele fala aos coríntios que ele não usou de linguagem persuasiva de sabedoria humana. Mas a pregação foi com a demonstração de poder. Ele cria no poder de Deus. Ele cria no poder do Evangelho e não em sua retórica ou em sua oratória. Observem, eu não estou dizendo que nós não devamos usar de recursos bíblicos condizentes com a mensagem bíblica que possam nos ajudar. Ou seja, eu devo falar de forma clara, objetiva, íntegra, sincera, fiel às Escrituras. E o poder estar nisso. Agora, nós podemos usar de recursos diferentes. A forma como Paulo pregou em Atenas não foi a mesma forma, por exemplo, que ele pregou em Corinto, não foi a mesma forma que ele pregou em Tessalônica. São formas diferentes, mas o método não era a grande questão. Embora Deus nos dê inteligência, podemos usar métodos diferentes, como ali vimos. A questão toda estava na essência. O Evangelho, que é o poder de Deus. Ele diz que não adulterava o Evangelho. Nós temos que crer, como disse aqui Jó, disse de uma forma mais ampla, como eu já comentei, que são persuasivas palavras retas. Palavras retas provêm de Deus. O Evangelho é reto, é sim, sim, não, não. O Evangelho, ele estabelece uma divisão daqueles que creem e dos que não creem, e não tem aqui meio termo. O Evangelho é a palavra salvadora de Deus para os que creem e condenatória de Deus para os que não creem. E a persuasão não vai estar em meu argumento. Nós confundimos muitas vezes o demonstrar, ou provar, com argumentar. E aí nós falamos, eu vou provar para você. Nós não vamos provar nada. Nós vamos argumentar, tentando, com o nosso argumento, convencer alguém de que aquilo que estamos propondo é verdade. O Evangelho, meus irmãos, ele é constituído, formado de palavras retas, porque se baseia em verdades retas. Há um Deus Criador. Jesus Cristo é o Deus encarnado, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, morreu na cruz e ressuscitou. Esta é uma verdade absoluta. O poder está nesta realidade, nos fatos. E a mensagem de salvação é porque Deus deseja, de fato, não é propaganda enganosa. Deus deseja, de fato, salvar todos aqueles que crerem em Jesus Cristo. Então, aprendamos, meus irmãos, com este princípio geral de Jó. Como são persuasivas as palavras retas. Primeiro, estarmos dispostos a aprender, como ele diz no verso 24, ensinai-me e eu me calarei. Dai-me a entender em que tenho errado. Então, aprendamos com a palavra. Aprendamos com aqueles que nos ensinam a palavra, que nos persuadem à luz da palavra. E por graça, mudemos nosso comportamento.
Voltemos para Deus. E, ao mesmo tempo, também, o outro princípio aqui, preguemos a palavra de Deus, sem meio termos. Preguemos a palavra sem vacilar, sem tergiversar, porque o poder está nessa palavra, palavras persuasivas. A minha palavra não é persuasiva. Eu não posso mais do que falar aos ouvidos, mas somente o Espírito, por meio da palavra, fala aos corações, convencendo, persuadindo de que como essa palavra de Deus é reta. Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.